48, que é o regulamento que explica as duas leis. Na verdade, este decreto aqui, tá? Que é um decreto do presidente da República, né? Ele é o regulamento, tá? Da Previdência. Muito bem. O que é fonte? Fonte nós entendemos como origem, de onde vem. Então, decorre de uma estrutura de poder a qual traz a necessária garantia do cumprimento de determinada norma imposta à sociedade. Então, só uma curiosidade. A lei está dentro da norma, a norma está dentro da lei. Lei dentro da norma. É? A norma dentro da lei. Pensa aí. É a norma que está dentro da lei ou é a lei que está dentro da norma? É dentro da norma. A norma é genérica, não é? Não. Não? A norma está dentro da lei. E quando você fala lei 8.212, o que tem dentro dela? A regra. Para que serve a lei? Para veicular a norma. Então, a norma tem a finalidade de estabelecer as condutas, os direitos, deveres, obrigações, sanções, etc. Como é que eu descubro a norma? Como é que eu sei da regra? Através da lei. Mas como é que a lei chega para mim? Ela tem que ser sancionada, ela tem que ser aprovada, ela tem que ser publicada. Então, quando eu digo que esta norma imposta à sociedade, ela está aí, e eu preciso saber onde. Ninguém pode alegar desconhecimento da lei, ela é publicada, ela é veiculada. Então, a fonte, né, do direito previdenciário vem de onde? Muito bem. A certeza da sanção pelo descumprimento deve existir. A gente tem que ter medo da regra. Né? A Rosa, minha mulher, é corretora de imóveis, tem uma imobiliária com o filho dela. Então, às vezes, tem alguma propriedade que a gente vai negociar, né, e ela fala, mas eu uso comigo. Então, ontem uma chácara que nós estamos tentando vender de um conhecido nosso, e aí foi um rapaz olhar. E aí, eu, apesar de não ser corretor, mas não sou tonto, né? Então eu conheço a regra. Aí ele chegou na propriedade e eu falei, aquela área lá é área de APP. Eu falei, sim, área de preservação permanente. Aí ele pegou e falou assim, qual é o tamanho do leito, qual o tamanho do rio? Eu falei, rapaz, eu vou ser honesto com você, tem muita quiçaça lá, nós não descemos lá para ver a largura do rio. Porque a área de APP eu posso usar. Aí eu falei, você pega da margem do rio, estabelece uma metragem. Quando o leito do rio é estreito, 15 metros. Quando o leito do rio é maior, 40 metros. Tem lugares que dá 100 metros. E assim vai mudando a regra. Não, eu posso pôr gado aqui, que se eu colocar umas vacas aqui para cá, vamos dizer, comer capinha, braquiária, tarará, tarará, eu falei, você pode até fazer. Dá uma olhada onde é que está a BR-153 aqui. Se passar um ambiental aqui e meter o gado lá na área do PP, no mínimo 130 mil reais de multa. É a sanção. Aí ele falou assim, não, eu trabalho com o governo, estou acostumado, isso aqui não vira nada. Compra a chácara, mete o gado ali e vai correr o risco de tomar uma multa. Por quê? Porque não é para fazer. Então, no caso da legislação previdenciária, nós vamos ver onde a parte de multa é pesadíssima aqui para nós. A parte de multa, a parte de juros, correção, por falta de pagamento das contribuições. É uma das mais pesadas que tem. Né? Então, veja só. O que nós vamos encontrar? Fontes materiais. O que significa fontes materiais? Atos e fatos sociais que inspiram a criação de novos atos normativos. O que é importante a gente enxergar? Olha a palavrinha, matéria. Então, quando você fala fonte material, eu estou pensando em matéria. Então, quando eu falo atos, são atividades que você tem. Quando eu falo fatos, são eventos relacionados a essas atividades. Então, eu ter fonte material significa que eu tenho algum ato ou algum fato que traz para mim, né, atividade, é coisa real. Então, por que inspira a lei? Porque o indivíduo está praticando. Então, quando você fala que o indivíduo pratica um ato ou houve um fato, eu preciso de regra para normatizar. Então, é fonte material. Fontes formais. Quando eu falo de fontes formais, eu falo da forma, eu não falo do ato ou do fato. Como assim? Eu não consigo visualizar isso. Qual a diferença de matéria para forma? Matéria é a regra trazida em razão de atos e fatos. A forma é a maneira como se apresenta. Então pode ser um decreto, pode ser uma instrução, pode ser um regulamento, um aviso.
Então, fonte formal é como é que eu crio a norma. Então, dizer que é uma fonte formal é dizer a maneira como aquilo se apresenta para nós. Fonte material é em razão do que se apresenta para nós. Então, a diferença está aí, né? Então, são atos normativos criados em função dos atos e fatos sociais. Então, primeiro eu preciso dos atos e fatos sociais, que é a matéria, para depois eu criar a regra. Então, é assim que foi criada a regra previdenciária. Muito bem. O que a gente chama de fonte direta? É quando você busca, né, a regra de uma forma geral. Eu preciso de subterfúgio. Eu quero saber quanto é que o segurado trabalhador contribui para a Previdência. Você vai aonde? Você vai na lei. Então, fonte direta é aquela informação que eu busco de uma maneira rápida, vai de uma vez e acha. Então, quando a gente diz gera a regra, por quê? Porque é o necessário, é a informação necessária que eu tenho. Então, por isso que é chamado de fonte direta. O que seria a fonte indireta? É quando eu vou na regra e não acho. Então, como eu não acho na regra, eu preciso de algum subterfúgio, alguma medida que me diga onde é que está. Porque aqui na regra não aparece. Então, quais são as fontes diretas? A lei. A lei, normas gerais escritas com validade por tempo indeterminado. Então, aqui tem um negócio interessante que é assim, ó. Quando é que uma lei está valendo? Quando é que ela está em vigência? Quando não há nenhum impedimento para que o seu conteúdo seja utilizado. Então, assim, se eu disser para você que a lei 8.212/91 está em vigência, significa que não tem nenhuma regra que dispôs de forma contrária a ela. Isso significa que ela pode ser revogada. Então, o que significa? Ela vai ser revogada em razão do quê? De uma regra nova. Essa regra nova, ela pode fazer essa revogação de forma parcial ou de forma total. Se a regra não tem prazo determinado, significa que enquanto não houver uma regra nova que trata de algo diferente do que ela traz, ela está em vigência. Agora, quando eu digo que uma regra tem validade do dia tal até dia tal, aí é diferente. Dentro daquele período, ela está em vigência. A hora que terminar o período, acabou, foi embora. Então, para nós, a lei são normas gerais escritas com validade para aplicação a toda a sociedade. A regra dispõe a maneira como este conteúdo será utilizado. Então, para A, para B, para C, a regra dispõe. Então, isso é lei, fonte direta. Você quer saber, você vai lá fora. Costumes. Então, por exemplo, para vocês terem uma noção, de tantas pessoas procurarem o INSS em busca de algo, os próprios servidores acabam colocando isso de uma maneira que o funcionário vai entender assim, nossa, isso aqui está virando costume agora. Toda vez vem para procurar isso, toda vez quer isso, toda vez pensa nisso, né? Então, é uma situação que está se tornando costumeiro. Agora, vale ou não vale? Então, assim, no Brasil, nós não temos o uso costumeiro como fonte direta. Na Inglaterra, os usos e costumes têm, né, algo muito forte. Tanto é que 5 horas da tarde as pessoas fazem o quê? Toma chá. No Brasil, 8 horas da manhã, toma o quê? Cerveja no boteco. Porque eu passo aqui na padaria do lado da minha casa, 8 horas da manhã, tem 3 mulheres lá, como eu fiz agora. Para vir para cá, 8 horas da manhã, 3 mulheres tomando cerveja. Então, isso não é costume. É costume? Sim, na nossa época de velho, não. Na época de hoje é, né? Então, normas gerais, não escritas, que pelo uso continuado, consagram determinados comportamentos respeitados pela sociedade, que os obedecem como se possuíssem força de lei. Em suma, o costume nasce de uma convicção da sociedade que o cumpre com todo rigor. Então, nós precisamos perceber que no direito previdenciário existem as leis e existem os costumes. Só que é o seguinte, o costume não está escrito, ele pode até ser aplicado, mas não está escrito. Tudo bem.
Fontes indiretas. Por que são indiretas? Não criam regras, porque as regras estão nas leis, mas geram sementes para uma proposta futura. Por quê? Porque vai acontecendo situação que são fatos materiais, atos materiais, que não estão escritos. Então você fica assim, nossa, precisa de uma regra para isso. Isso precisa ser feito através de uma lei. Então vai proporcionando uma necessidade de mudança. Pois bem, a primeira delas é a doutrina. Então assim, os estudiosos das regras existentes, elaboradas quer pelo Congresso, elaboradas quer por atos administrativos, começam a fazer interpretação, estudo, pensamento, posição e vai se manifestando, que visa a interpretação dos atos normativos e dos princípios jurídicos presentes no ordenamento. Então, o que o doutrinador faz? Ele pega a lei, lê a lei, interpreta a lei de acordo com a necessidade social e estabelece o que tem que ser feito em relação a isso. Muitas vezes nós pegamos, o aluno fala assim para mim, Zé, eu vou estudar direito previdenciário para concurso, tá? Você acha que é bom eu pegar a doutrina ou eu pego a lei? Algumas matérias, por exemplo, a Jolai, ela fez um pedido para mim, Zé, eu estava pensando em fazer um concurso assim, assim, assado. Eu falei, Jolai, é água e vinho. Uma coisa é o que você está vendo aqui e uma coisa é o que você quer. É água e vinho, diferente. Se eu disser para Jolai, eu vou lá, pego um livro que eu tenho lá do autor do fulano, né? Desculpa aqui, tanto aqui. Do autor fulano de tal. Vou pegar o capês, vai, a gente está acostumado lá. Processo penal. Para ele falar uma linha, ele vai dar uma volta numa página. Ele vai dar uma volta numa página inteira para explicar uma linha. Por quê? Porque ele faz a interpretação dos atos. Então, se você vai fazer um concurso que a banca exige só a regra, dá um livro desse para a Jolaina, de uma linha para ela estudar uma página, ela vai ficar cansada e vai começar a aparecer coisas que nem interessam para o concurso, porque ele vai começar a falar de tudo. Então, o doutrinador é um sujeito especialista em realizar a interpretação de textos para favorecermos sobre o que o texto traz. Então, isso é uma fonte indireta. Jurisprudência. O que significa juris? Direito. Né? A prudência do direito, no sentido de que algumas situações ocorrem rotineiramente. E estas situações permitem que decisões reiteradas, elas favorecem fatos novos. Então, por exemplo, conjunto de decisões repetidas sobre determinada situação concreta e recorrente, né, proferidas pelos tribunais. Em suma, a jurisprudência reflete a forma de pensar e os conceitos adotados pelo judiciário. Então, o que vai acontecer aqui? O juiz de São José do Rio Preto julga assim, o juiz de José Bonifácio julga assim, o juiz de fulano julga assim. Então, quando tiver um assunto, numa situação em Santa Fé do Sul, o juiz de Santa Fé vai pensar, como será que os meus colegas estão julgando isso em relação disso? Não estou falando que ele foge da lei, que ele é contra a lei, nada disso. Eu apenas estou dizendo que ele, para julgar, toma como base decisões de outros juízes. Então, eu tenho algumas ações, e o meu advogado outro dia disse assim, ó, cabeça de bacalhau. Você não vê, né? É difícil você ver cabeça de bacalhau. Casamento de anão. Você já viu o casamento de anão? Você também não vê. É raro você ver o casamento de anão. E decisão de juiz idêntica, você também não vai ver. Por quê? Porque cada um pensa de um jeito, julga de um jeito. Então, neste caso, né, deveria ser a forma de pensar e o conceito adotado para aquela situação em todos os lugares. Então, dizer que há uma jurisprudência firmada é dizer que os juízes estão julgando do mesmo jeito. Aí vocês já devem ter ouvido falar de algo que nós denominamos como súmula. Então, o que é a súmula? Quando várias jurisprudências, ou seja, quando vários tribunais vêm decidindo daquela forma, e o STF ou o STJ entende que, ó, vamos fazer o seguinte, chega com isso e vamos fazer uma súmula. Então, a partir de hoje, no Brasil inteiro, todo mundo tem que julgar dessa maneira.
No INSS tem algumas súmulas do direito previdenciário que para vocês é importante, a gente vai falando conforme a gente for dando a matéria. Então, assim, no Rio Grande do Sul, como é que eles pensam? É jurisprudência. No Rio Grande do Norte, como é que pensa? Jurisprudência. O que o STF entendeu? Chega. Fala o seguinte, pega aí todos os estados do Brasil e vão julgar assim. Aí vira súmula. E aí o nome chama súmula vinculante. Por que vinculante? Porque não pode mexer. Aquela não pode mexer, daquele jeito. Né? Muito bem. Fontes principais do direito. Da onde vem? Então, o Weber, talvez, né, não disse para vocês, tem a pirâmide que é o Simar, né, que trata das leis. O Weber pôs na louça, pirâmide para vocês, Constituição, né? Então, não é hierarquia propriamente como a gente imagina. Né? Tem uma hierarquia das leis. Não é que existe uma hierarquia das leis. É que elas são formadas de modo mais simples ou de modo mais severo. E aí faz com que elas tenham uma importância maior ou menor dentro daquele contexto. Então, a Constituição Federal é a lei maior de ordenamento jurídico. E o que a gente tem visto hoje no dia a dia? Não vai porcaria, não vou jogar fora, né? Joga ela na lata de lixo que ninguém respeita. Isso tem a ver com civismo, isso tem a ver com cultura, isso tem a ver com respeito, né? Então é isso. Muito bem. Emendas constitucionais. Sabe aquela calça velha que você tem, que você não quer jogar fora? O que você faz com uma calça velha que você não quer jogar fora? Remenda. Né? Então a gente usa a expressão de remenda, né? Na verdade, o que a gente quer dizer com isso? Você vai lá e faz um conserto dela. São adaptações realizadas na Constituição para que se adapte às novas realidades. As emendas estão no mesmo patamar da Constituição. Por quê? Porque é dentro dela. Então é como se eu pegasse o artigo 5º, que são cláusulas pétreas, né? Que não podem ser alteradas, né? Não é isso que o professor fala? Professor, né? Então, no caso do artigo 5º da Constituição Federal, né? O que ele tem que fazer? Não pode mexer, né? E aí, muito bem. Leis complementares. Tá gravando o negócio da frente. Acha. Vamos lá, artigo 5º. Isso cai, cafeira, veneno. Vai embora. Fica frio. Não é porque está gravando que nós vamos deixar de fazer, né? Então, é isso aí. Boa tarde, querido. Tudo bem? Bom dia. Não, a aula começou às 7 horas. Nossa. Começando adiantado hoje. Ah, eu perdi bastante. Vai ganhar. São leis que apresentam um processo de elaboração mais solene. Então, às vezes, nós temos a ideia de que as leis complementares são hierarquicamente superiores às leis ordinárias. Não é isso, elas não são superiores, porque são leis aprovadas pelo Congresso. Porém, né, elas são aprovadas pela maioria absoluta dos parlamentares. Em suma, necessita de mais de 50% de votos de todos os parlamentares, presentes ou ausentes. A própria Constituição informa em quais casos será necessário o uso desse tipo de regra. Então, leis complementares, vocês vão ter leis complementares na Previdência? Vai. Leis ordinárias. Professor, lei ordinária é a lei sem vergonha? Não é ordinária no sentido de sem vergonha, sem caráter, né? Não, são leis que apresentam um processo de elaboração comum, uma vez que são aprovadas por maioria relativa dos parlamentares. Então, os parlamentares vão, né, no Congresso, os presentes votam, e se tivermos mais de 50% dos presentes que aceitaram ou não aquela decisão, é o que prevalece, né? Muito bem. Leis delegadas, leis que foram empurradas para outra pessoa fazer. Então, são leis elaboradas pelo presidente. Onde o santo, mas peraí, o presidente não tem poder de criar lei. Por quê? Porque quem cria a lei, né, na realidade, quem promove essa situação é o Congresso Nacional. Então, por que é chamada de lei delegada? Porque foi outorgada a ele a proposta, né, de fazer a lei. Então, por isso que ela é chamada lei delegada. Medidas provisórias, o nome já está falando. Então, veja só, as medidas elas são provisórias e valem enquanto estão em vigência.
mas o período de vigência dela é muito curto. Então só tem duas possibilidades. Ou elas vão vigorar e transformar, ou elas vão transformar-se em leis, ou elas não vão virar nada. Então, são atos normativos elaborados pelo presidente da República, então não é lei. Em caso de relevância e urgência, com força de lei, enquanto estiver a medida provisória, que é um ato administrativo, em vigência, ela vale. Devemos submeter este ato imediatamente ao Congresso para apreciação. Então, dentro de um período, obrigatoriamente, o Congresso vai ter que se manifestar sobre aquela regra, né? Uma vez que as medidas provisórias têm vigência e validade por apenas 60 dias, prorrogáveis por igual período. Então, a grande verdade é o seguinte: em 120 dias tem que resolver o problema. Ou ela vai valer ou não vai valer. Eu lembro de uma situação que aconteceu com a Lei 8.112, a respeito do artigo 20, salvo engano, a respeito da estabilidade. O estágio probatório, tá? Na Lei 8.112, se não mudou ainda, eram 24 meses, 2 anos. Estágio probatório de 2 anos. E a estabilidade, que é constitucional, de 3. Mas qual a diferença de estágio probatório para estabilidade? Simples. O estágio probatório refere-se à cadeira. É o efetividade. É você sentar na cadeira e ficar na cadeira. A estabilidade é a sala. Então, eu sou efetivo, porque eu fui submetido ao estágio de prova. E eu sou estável dentro da sala. Então, se eu não servir nessa cadeira, sendo estável, eu posso ser colocado nessa. E aí, é contraditório, porque como é que eu posso ter um estágio probatório de 24 e uma estabilidade de 3? E esse 1 ano perdido aí, faz o que com isso? Né? E aí uma medida provisória veio e pá, mandou 3 anos de estágio probatório, estabilidade 3 anos. Agora vai resolver essa porra, acabou. Viu? O que aconteceu? Veio como medida provisória, 120 dias depois ninguém transformou aquilo em lei. Está aí, salvo engano, o artigo 20 ainda continua, não é? Com 24, 2 anos de estágio probatório, na 8.112, e a estabilidade de 3. Aplica-se os 24? Claro que não. Né? A Controladoria Geral da União, a Advocacia Geral da União já entendeu, não pode. É contraditório. Mas por que não melhorou isso? Por que não resolveu? Por causa da medida provisória que não foi transformada em lei. E vocês sabem qual é a melhor lei que existe? Colega aí lá do Rio Grande do Sul, sabe qual é a melhor lei que existe? Não tem noção? Lei Toa. Não achou? Não gostou? Foi triste. Hã? Foi triste. Então eu digo para você que a gente fazia isso quando era criança. Prometo melhorar na próxima. Decretos legislativos. Pior agora. Agora desandou a maionese mesmo, né? Porque se o Congresso Nacional faz lei, o que ele está fazendo com o decreto? O decreto não é ato dele. Então você vê que eu tenho leis delegadas, decretos legislativos. Né? São atos normativos elaborados pelo Congresso com força de lei. Ao contrário. Ressalto que o Congresso é bicameral, então precisa ser, né, aprovado no Senado e na Câmara. Resoluções das câmaras, resoluções do Senado. São atos administrativos. Né? Tratados internacionais. Você vai colocar um asterisco aí. Vai pôr asterístico, que o Shrek sobe lá desesperado para bater em vocês. Né? É menos chance de você ser aprovado, se falar errado. Né? Você sabe que essa história da língua portuguesa é algo que nos incomoda, né? Eu era escrivão de polícia com um delegado, o sujeito era exímio em língua portuguesa. E eu comecei a trabalhar com ele, e o que aconteceu? Eu dava umas rapas, né? E aí ele começou a me corrigir, e vai ficando, para quem tem vergonha na cara, vai ficando constrangedor, né, se ser corrigido. Então eu fazia os documentos e ele me corrigia. Quando começou uma correção, 2 correções, eu falei, epa, peraí. Agora eu preciso tomar vergonha na cara e aprender esse treco aqui, me policiar, porque se eu continuar escrevendo errado,
Eu vou tomar tinta, vou passar vergonha. E aí, juro para vocês, foi a melhor coisa que aconteceu. Por quê? Porque você se policia. Aí um dia ele disse assim para mim, aqui na delegacia, eu já notei que poucas são as pessoas que conjugam os verbos nos tempos e nas formas corretas. Você não erra a conjugação de verbo. Eu falei, nossa, está me elogiando, agora vem a paulada. Porque se ele elogia de um lado, ele tem uma pancada do outro. Ele falou, olha, você só tem dificuldade, às vezes, com as frases que você monta, problema de vírgula. Eu entendo que você é duro, vírgula tem muita regrinha, é difícil. Eu falei, então eu vou te dar uma dica. Faça a frase mais curta. A chance de ser errado diminui. Então, o que você está falando? Você é burro em frases e vírgulas. Então, por favor, fale menos e põe ponto para acabar com essa merda para não dar rir. Entendeu? Então, é uma dica que eu te dou se você for fazer redação. Fui pescar, ponto, acabou. Nossa, ótimo, você já foi pescar, não precisa falar mais nada. Né? Estava com a vara na mão, ponto, põe ali, para. Né? Tratados internacionais são recepcionados com força de lei ordinária. Mas tem duas exceções, né? A primeira delas, quando votados a emenda constitucional, então precisa de 3/5, né? Se o tratado internacional entrar para valer como emenda constitucional, eu preciso de 60% dos votos nas duas casas. Mas o tratado internacional também pode entrar, né? Como lei ordinária. E aí, se for por lei ordinária, eles são recepcionados, né, como lei. E aí, nesse caso, eu não preciso me preocupar, porque lei ordinária é a votação normal. Né? Não tem uma regra solene. Ok? Muito bem. Até aqui tudo bem? Conseguem entender? Então vamos lá. Fontes secundárias. Por que secundárias? Né? Porque não é direta, ela é indireta, ela vem depois. Então são os decretos. Por que decreto? Porque primeiro eu tenho que pensar na lei, né? Nas duas leis. São instrumentos fora da lei, utilizados pelo presidente para regulamentar uma lei, ou seja, detalhar melhor o tema. Então, quando você não consegue explicar na lei o que você quer, vem alguém e diz como é que aquilo funciona. O Código de Trânsito, ele é muito extenso, um volume muito grande de informações. Então, o que se tem para poder explicar o Código de Trânsito? As resoluções do CONTRAN. Então, ele explica para você o que a lei quer dizer. Né? Então, ele vai em cada artigo e traz uma disposição explicando. Então, o decreto 3.048, ele explica as duas leis lá. E aí você vai dizer, eu estava dando uma lida no decreto, mas é tudo repetido. Não é que é repetido. Ele está apenas informando, reafirmando e explicando aquele texto. Tudo bem? Então tá. Nós vamos fazer assim, eu sei que é chato, eu não gosto de fazer isso, mas eu sou obrigado, tá? Então assim, eu vou colocar aqui no cantinho, tá? Um risquinho, assim, O que significa isso? Por enquanto significa que tem um aluno dentro da sala que não está aqui. Ele só está de corpo presente. Mas a mente dele, a cabeça dele, os pensamentos dele estão não sei aonde. Ou seja, ele pode estar dormindo, com sono, cansado, pensando no pão feito pela avó, né, na balada de ontem ou qualquer outra coisa, mas ele não está aqui. Então eu, como estou aqui na frente, eu consigo ver esse aluno, mas ele não sabe que eu estou falando dele. Agora vai, porque os olhos dele vão regalar. Será que é de mim que está falando? Então eu vou colocar lá. Já teve aula que eu tive, dando aula para mais de 20, 30 alunos, que esse quadrinho, por incrível que pareça, era assim, né? Aquele tipo, você conta assim, né? Ou seja, como diz a Isabela, pai, ninguém estava entendendo bosta nenhuma que você estava falando e ninguém estava interessado no que você estava falando. Já aconteceu isso? Já! Viu, Wilton? Isso! Entendeu? Não estou dizendo que é você, eu só estou comentando. Entendeu? Então, hoje, posso dizer, né, que tem uma pessoa que não estava aqui. Talvez agora venha. Então foi necessário que eu parei de falar dessa porcaria. Chama atenção. Sabia, Marcelo? Você está dando aula.
Tá falando lá, falando, e ninguém presta atenção. Aí você fala assim, sabe o que aconteceu ontem? Pá! A pessoa fala, nossa, tem coisa nova. O que será que ele vai falar? É uma fofoca? Foi algo que aconteceu? Né? Beleza? Então, professor, aproveitando aí, já que você explica aí para mim o que é um ato administrativo. O ato administrativo é uma medida adotada por uma autoridade administrativa ou alguém que foi investido para tal, para tratar de algum assunto específico de uma matéria. Então, o que é um ato administrativo? É algo relacionado com o fato que se deu. Por exemplo, você vai tirar férias. Materialmente falando, você não vai vir trabalhar. Então, eu preciso escrever em algum lugar que eu te autorizo a gozar as férias, porque é um direito seu. Então, você vai dizer assim, eu tenho o direito de gozo de férias, 30 dias, porque eu trabalhei 12 meses no ano. Legal, onde está isso? Está na lei. Então, a lei diz que é um direito seu. Agora, como é que eu materializo isso? Como é que eu transformo o seu direito em atividade? Eu preciso de uma atitude, eu preciso de uma atitude, eu preciso de um ato que diga que pode fazer. Aí eu vou lá e faço um ato, ó, a partir do publica no Diário Oficial, pode ser o quê? Um decreto, uma portaria, um ato administrativo. A partir de hoje, portaria. Por que chama portaria? Porta. Portaria, uma porta. Então é a entrada ou saída de uma informação. Então, nesse caso, quando eu digo assim, a partir de segunda-feira, a dona Hilda irá prestar serviço na agência do INSS do Zé Bonifácio. Por quê? Porque está faltando um funcionário lá. Então, isso é um ato administrativo. Como é que você vai caminhando até o Zé Bonifácio? Você vai ter que ter uma autorização, você não pode sair daqui. Então, eu faço um ato administrativo para você ir. Legal? Portaria. Instruções normativas e outros atos. São os demais instrumentos utilizados pela administração direta e indireta para regulamentar e melhor detalhar os decretos e leis. Geralmente, as portarias são de competência dos ministérios, enquanto as instruções dos órgãos e entidades. Nós tínhamos um problema sério na delegacia. Ninguém cuidava das viaturas. Você ia pegar a viatura, estava com lâmpada queimada, bateria não dava partida, pneu murcho. Aí um dia o delegado virou e falou, olha, eu não aguento mais essas viaturas ficar pegando desse jeito. Eu falei, doutor, o senhor tem um instrumento na mão, por que o senhor não faz? Aí o doutor me falou, o quê? Baixa uma portaria determinando para João, Pedro, Antônio, Carlos, vamos cuidar. A hora que ele não cuidar, o senhor ferra aí. Parou, pensou, você sabe que você tem razão? Quem é que cuida de viatura? Não é o escrivão. Quem que cuida de viatura? Não é o investigador. Quem cuida de viatura é o agente policial. Designa um agente policial para tomar conta da viatura. Olha que o pneu tiver murcho, o senhor pega aí. Olha que não, queimar a lâmpada, o senhor pega aí. Ah, mas todo mundo usa. Eu falei, igual o dono de casa. A dona de casa cuida da casa. E quem usa as coisas dentro de casa? Todo mundo, menos a dona da casa. Quem se ferra na casa? A mulher. É toalha jogada com um canto, chinelo com outro, bagunça, copo, lava um copo. Filho, filha, toma Coca-Cola, põe o copo em cima da pia. Ué, ele não lava, só toma? Acabou de almoçar, não lava seu prato. Baixa uma portaria. Não vai brincar no parque de diversão. Você vai ver como muda. Entendeu, Hilda? Você quer me namorar? Você vai vir me namorar? Então você vai lavar copo. Você vai lavar o banheiro. Senão, não brinca. Como elas têm um parque de diversão, tem um ingresso. Se nós quisermos brincar, tem que ir. Entendeu? Isso é dica para mulheres. Dica para os homens. Está cheio de parque aí fora. Tem muito parque de diversão aí fora. Se não quer brincar em casa, só brinca fora. Ô, brincadeira, hein? Entendeu? É só brincadeira. Pode desligar esse ar? Zé é empregado de fazenda, você sabia, né? Sabia? Não, é verdade. Como é que o dono da fazenda fala? Ô, Zé! Leva o café pro terreiro pra bater, Zé! Como é que o Zé responde? Já vou, seu José. Então, na próxima vez que você for falar comigo, você fala José. Tá bom? Muito bem. Autonomia. Então, aqui tem um lance interessante, perigoso para vocês, né? Por quê?
O direito administrativo é um ramo do direito social. Ah, se essa perguntinha vier na prova, ela vai vir para pegar você. Por quê? Presta atenção. A maior preocupação da Seguridade Social é com o quê? Vulnerabilidade e riscos sociais. Então, se nós pensarmos que é o direito previdenciário que cuida disso, ele tem que ser autônomo. Ele tem que existir para fazer valer a sua regra. Então, antes de tratar de vulnerabilidade aos riscos sociais, nós precisamos entender que é um direito público. O Estado impõe e nós somos obrigados a cumprir. Então, é regra coercitiva, imposta. Ao mesmo tempo, é um direito social. Então, alguns autores dizem assim: por estar inserido dentro da Constituição Federal no capítulo próprio de Seguridade Social, é um direito social. E alguém vai dizer, mas é um direito que não permite às pessoas que estão vivendo em sociedade agir de maneira que eles queiram. Eles são submetidos a regras específicas, onde devem contribuir para ter os benefícios. Então, é público. Diferente, por exemplo, do direito civil. Quero casar. Tá bom, você casa, ninguém te obriga a casar. Só que se você vai casar, você tem que se submeter às regras. Direito trabalhista, eu quero trabalhar para você. Tá bem, pode fazer um acordo entre vocês dois. Só que vocês têm que cumprir a regra. Então, no direito penal, você se submete à regra. Se bem que agora você viu o Haddad está com uma proposta inteligente. Eu adorei a proposta do Haddad. Policial militar agora só vai usar arma em serviço. Isso. Quando você sair de casa, você pode morrer pelo bandido na rua, porque você é policial, então você está fardado, eu não posso atirar em você que você tem arma. Mas quando você estiver sem farda na rua e eu tiver bronca de você, eu te mato. Você não tem arma, eu sei que você não tem arma. Legal, gostei dessa. Né? Porque hoje eu não ando armado, mas todo mundo sabe que eu sou escrivão. Então, se eu estiver dentro de uma viatura, ninguém vai atirar em mim. Por quê? Porque eu estou armado. Mas se eu estiver sem a viatura, eu estou desarmado. Então pode me matar e eu morro feliz. Entendeu? Gostei. Ah? Outra mulher dentro de casa, não é nada. Não, nós não vamos entrar aqui. Desculpa, eu vim no tempo errado. Mas assim, quem corre mais risco dentro de casa não são as mulheres. Somos nós. Somos nós, frágeis homens hoje. Entendeu? Rapaz, presta atenção no negócio. Presta atenção no negócio. Eu tenho uma prima, e o tanto que ela bebe, o tanto que minha prima bebe, eu passo vergonha. Eu falei esses dias pro meu filho, falei, fulano, ele falou, não, pai, lá não dá pra competir. Cachaceira, manguaceira. E não tem marca. Se você der xixi de vaca pra ela, fala, nossa, essa cerveja tá ótima. Ela não tem nem paladar mais. Tanto que bebe. Então, nós homens, Ana de Olaia, estamos sofrendo dentro de casa. O primeiro ramo do direito social refere-se ao jeito de pensar, né? Que foi o estado social. Welfare state, quer dizer, bem-estar. Todo ordenamento jurídico deve passar pela filtragem constitucional. Então, o que ele quer dizer com essa filtragem? Ele quer dizer que nós, quando nós criamos, né, os direitos sociais, estabeleceu-se para o atendimento. Então, por isso que a Constituição Federal de 88 ela é conhecida como Constituição Garantida. Porque todos os direitos devem ser garantidos, né? Ela trouxe no artigo 5º da Constituição esses direitos e garantias fundamentais. Então, é isso. Agora, o segundo, que é o direito público, né? As normas estipuladas vinculam-se aos interesses coletivos e coercitivos do não cumprimento. Se você não cumprir, você vai sofrer punição. Tanto é que nas aposentadorias, né? Se você não preenche os requisitos, você não pode aposentar. Aí alguém diria, isso é um castigo. Não é castigo, é uma necessidade. Porque é um sistema solidário, coletivo. Então, você não vai ser beneficiado se você não contribui com todos aqueles que se beneficiam. Ok? Muito bem. Aplicação das normas previdenciárias. Então, vamos lá. Olha, cuidado com isso aqui. Interpretação, integração,
vigência e hierarquia. Quando eu digo para você interpretação, é como se faz a leitura do texto. O Heron, pedem o Heron, já deu pontuação aqui? Não. Quando o Heron for dar a pontuação, vocês já viram umas frases que onde você põe a vírgula muda o sentido? Já viram aquilo aí? Show de bola aquilo, né? Porque você está falando uma coisa, você põe a vírgula, muda o sentido do que você está falando, né? Então é a mesma coisa na interpretação. Cada um interpreta do jeito que quer. E eu tenho um detalhe, olha, eu vou falar mais para vocês. Tá? Eu já falei isso para vocês. Eu não sou melhor que ninguém, mas eu procuro entender como funciona. O Vinícius estava estudando para a prova do analista do MP. E ele estava tendo aula online com um juiz federal. Um cursinho que ele comprou. E ele pegou ar com o cara. Não gostava do sujeito. O jeito do sujeito da aula. Eu cheguei em casa um dia, eu não sou da área de direito civil. Eu sou da área penal, criminal. Minha área é outra. Eu cheguei em casa, ele estava nervoso. Eu falei, quem é que está bravo? Esse cara é puta aí. Não consigo entender o que esse cara fala. Aí eu, só um pouquinho. Aí fui lá, eu gosto de tomar um whisky de noite para dar uma relaxada. Fui lá, pus uma dose de whisky, pus um gelo e vim, né? Aí eu falei para ele, o que é que ele está falando? Presta atenção aí, eu vou pôr o áudio para você ouvir. Presta atenção, eu não conheço o homem. Eu não tenho nada com ele. Eu não peguei ranço com ele. Eu não peguei raiva dele. Eu não tenho nada com o homem. Então eu preciso fazer o quê? Analisar o que ele está falando, ouvir e interpretar. Aí eu pus o texto, o código, em cima da cama, sentado na beirada da cama, ele no escritório, lá na escrivaninha dele, e eu escutando o homem falar. Então estava falando, de acordo com o artigo tal. Eu fui lá, cadê o artigo? Tomando uma dose de uísque. Aí deixei o homem terminar, o homem terminou. Eu falei, posso explicar o que é isso aí que ele está falando? Você é da área de direito criminal, você não entende porcaria nenhuma de civil. Eu falei, eu sou formado em direito, posso explicar? Vai! Que filho e pai tem isso, né? A Angelina faz isso que você não faz, Jardim? Desafio você? Eles são assim. E aí o que aconteceu? Eu expliquei pro jumento, falei, é isso aqui. Aí ele olhou para mim e falou assim, sério? Uma delícia. Então, um tapete, né? Eu falei, é. Aí ele falou assim, por que eu não consegui interpretar? Porque você está com raiva dele. Você não quer ir. Você pegou ar com ele. Quando você pega ar com uma matéria que você não consegue entender, você faz isso. Você fica bronqueado. Então, por exemplo, no caso de vocês, que vocês não gostam, que a gente sabe, de português, de raciocínio lógico, de informática, direito constitucional, direito administrativo, direito previdenciário e loucas. Vocês não gostam disso. Vocês vão pegar ar com isso. O que sobrou? Nada. Então, se você falar direito, concurso do INSS, eu gosto do quê? Nada. Vai pegar? Beleza? O que é interpretação? É o jeito que você faz a leitura. Ué, mas tem mais de uma forma de interpretar? Claro que tem. Depende de uma série de fatores. Então, determina o sentido. Sentido. E a abrangência das normas. Como o aplicador alcança o correto sentido da lei? Quem é o aplicador? Será você, técnico do Seguro Social, será o analista do Seguro Social, será o procurador do INSS, será o auditor do INSS numa fiscalização, será o juiz julgando uma causa. Como é que a gente interpreta isso? É sempre necessário. As palavras transmitem um pensamento. Quer dizer algo e se escreve outra coisa. Né? Não foi isso que eu quis dizer. Já ouviram essa frase? Não foi isso que eu quis dizer. Significa, eu talvez tenha escrito ou dito algo que não é o que eu queria. A leitura da lei é o primeiro passo da sua compreensão. Então, assim, por que eu particularmente, não gosto de decoro? Qual a sua área de formação? Informática. Você gosta de número? E regra, e lei? Odeio. Isso. Um candidato a menos do direito previdenciário. Não, porque ele é um candidato forte em informática, para ter raciocínio lógico, né? Então não é isso. São só dificuldades. Você nunca diz eu não gosto. Você diz eu tenho dificuldade.
Por exemplo, eu não gosto de ser pobre, mas eu tenho dificuldade de ser pobre. Isso é natural. Então, como é que eu faço a interpretação das coisas? Não decora. Eu particularmente, não gosto de aluno que decora as coisas. Porque se você virar a frase, ele não consegue sair. Então, é uma dificuldade enorme, sabe? Então, tem que entender. Olha o texto. Como é que a gramática ela é tratada? Pelo sentido do texto escrito. Só. Então, é o sentido, é o significado das palavras. Cozer. O que é cozer? Cozinhar. Ou costurar. Nós temos a língua portuguesa que está dando sentido. Né? A Rosa ditou para o João Gabriel. Escreve aí, ele tem 6 anos. João Gabriel, escreve aí, casa. O que você acha que pôs no começo da frase? O K, ele não vai pôr o C, porque ele não entendeu ainda juntar C com A e virar K. Então ele pôs o casa, né? Pôs o K. Aí a Rosa falou, não, tá errado. Mas você falou K? Dá. Então, o sentido da palavra, o significado que ela tem naquele momento da escrita. Finalístico é o fim. Qual o fim da regra? Por que o sujeito criou aquela regra? Em 1960, Lei Orgânica da Previdência Social era um contexto. 1934, 1937 era um contexto. 2021, 2019, com a emenda constitucional, é outro contexto. Então, o intérprete busca o fim almejado por aquele que criou a regra. Tem que entender por que ele quis isso. Sistemático. É um sistema. Eu não consigo ver uma regra isolada. Ela está envolvida num contexto. Então, a lei deve ser parte de um todo homogêneo, compatível com outros diplomas ou princípios. O que eu quero dizer para você é que quem vai interpretar precisa saber qual é o motivo da interpretação. Por que ele interpreta? Histórico. Momento histórico da aprovação da lei, discussões elaboradas à época, as alterações e inserções feitas em seu texto. Né? Por que foi criada a Lei Maria da Penha? Porque as pessoas acham que a Lei Maria da Penha ela traz lesões. A Lei Maria da Penha só estabelece as relações. A lesão que você pratica é a lesão corporal, que está lá no Código Penal. Quando você fala que o sujeito praticou o feminicídio, né? O feminicídio é uma conduta praticada em razão de tirar a vida da pessoa porque é mulher e eu não gosto de mulher. Então tem um contexto nisso. Aí entra o que a Jomaira falou, né? Não vai ter arma, porque talvez a arma dentro de casa possa matar a mulher. Não precisa da arma, pode ser com faca. Né? Pode ser com outras coisas. Então tem um contexto, tem uma história nisso. Né? Autêntica, interpretação autêntica. O que está escrito é o que está escrito. É aquilo lá. Então quando tem brigas, né? Quando as pessoas estão brigando, a pessoa diz assim, né? Eu fui autêntica no que eu disse. O que significa? Não é para você interpretar de um modo diferente também. Isso aí mesmo que eu quis dizer. Tá? E aí vem a interpretação restritiva e extensiva. Entendam vocês, quando você pega um texto, todas estas classificações, elas podem estar presentes para interpretar o texto. Ela pode ser finalística, ela pode ser gramatical, ela pode ser histórica, ela pode ser autêntica, ela pode ser restritiva ou extensiva, porque é o jeito que você interpreta. Não tem nada de errado ou certo nisso. Restritiva. O legislador diz mais do que queria. Então, o texto está muito abrangente. Por quê? Porque na hora de escrever, o legislador não soube escrever. Mulher de vida fácil. Fala para mim, o que é mulher de vida fácil? Em 1940. Contexto histórico. Presta atenção como era machista. Mulher de vida fácil. O que seria mulher de vida fácil? A mulher que se prostituía. Olha que absurdo. A prostituição é vida fácil? Claro que não. É? Conheço várias pessoas que passaram na delegacia que faziam da prostituição seu meio de vida e diziam o seguinte: se eu não me dopar, não me drogar, eu não consigo trabalhar. Então não tem nada de vida fácil. É? Extensiva. O legislador diz menos do que queria. E aí você precisa estender. Então, assim, a pessoa pobre. Então, qual o sentido de pobreza? Pobre de espírito, pobre de pensamento, pobre de conteúdo, pobre de dinheiro, pobre do quê?
Você precisa me falar o que é que você quer dizer que é pobre, porque pode ser que tenha mais pobre aí, o que você está querendo dizer. Né? Então, toda vez que o texto fala muito, fala mais, eu preciso interpretar restringindo. Toda vez que o texto fala menos, eu preciso estender o texto porque ele falou pouco. Interpretação, restritiva ou extensiva, invertida, ao contrário. Beleza? Ok? E aí, vocês estão com sono? Essa tela está atrapalhando? Não? Vamos colocar o salário. Vamos colocar para animá-los. Né? De ontem para hoje, teve um acréscimo, né? R$500. Já dá para fazer o cabelo, né? Para você trabalhar. A outra coisa ali, viu? Presta atenção, Hilda. Se eu for numa repartição pública e encontrar uma minha, sem maquiagem, sem um batonzinho, sem um produtinho para dar disfarçado na carcaça, com aquela cara de largada, eu vou descolorar. Beleza? Entendeu, Marcelo? Eu trabalhava na seccional, presta atenção, como influi. Eu tinha uma colega, coitada, mas a moça bonita, só que mal acabada, maltratada, mal cuidada, estava feia, coitada desandando. Se separou, tinha problema. Eu falei, não, precisa dar um upgrade desse bicho aí, né? Sério, cheguei para ela e eu falei assim, colega, você é tão bonita. Se eu não fosse casado, eu te pegava. Mas você está mal acabada, né? Você precisa dar um prato na carcaça, você precisa dar uma ajeitada nisso aí. Ah, o jeito que você fala comigo, eu estou do teu bem. Sabe? No dia seguinte eu chego na delegacia, o elevador estava com um problema e eu fui subir a escada, eu escutei um poque-poque de tamanquinho. Eu falei, nossa, olha esse poque-poque. Eu falei, o que será que está acontecendo, né? Subi o primeiro degrau. Quando eu subi o primeiro degrau, que eu olhei, pensa numa bundinha arrumada. Tipo assim, uma calça 36, num corpite 42. Eu não sei como é que entrou, mas entrou a calça. Aqui estava tudo ajeitado, não, tudo mascando, tudo apertando, a coisa ficou bonito. O cabelo tudo cacheado. Eu falei, nossa, que coisa, que interessa. Será que vai vir na delegacia? Deu uma olhada para trás, tipo assim, aquela olhou e falou assim, bom dia, Zé. Eu falei, Jesus, amado, é você, ó, criatura? Uma bundona caída, tudo largada. Agora está desse jeito, está encorpada. O que aconteceu? Ah, fiquei pensando em você. O quê? Você falou que eu estava mal acabada. Um batom, batom. Passou, blush. Não sei como é que chama, né? Passou uma maquiagem, deu ajeitada no cabelo. Comprou um sutiã menor para apertar as peitolas. Ficou bonita, bicha. E ó. Aí eu falei, vamos tomar um café na cozinha. Aí cheguei lá na cozinha. Um café. Nossa, que perfume você está usando. Nossa, você tá. Ele me deu um abraço, falou, Zé. Eu acho que fazia tanto tempo que ninguém me elogiava que eu não tinha nem condição de imaginar que eu pudesse me transformar. Você tem razão. Mas não falou brincando, falou sério. Você tem razão. Então, senhoras, INSS, você vai atender quem? Velho. Pessoa de idade. Então não precisa agradar ninguém. Precisa. Porque vai que você tromba com um velhinho rico. Ah! Você não sabe. Hã? Vai que ele levou uma filha lá, é um fazendeiro, uma chance de se arrumar com a vida. Está ganhando 12.500, vai ganhar, vai passar a ganhar. E você também como homem. Vai chegar lá uma moça bonita, uma senhorinha, 70 anos de idade, mas em plena forma. Forma do caixão. Hã? Forma do caixão. Que é isso, rapaz? Panela velha também faz comida boa, rapaz, para essa conversa. Integração, então, ó. Integrar significa, né, fazer parte, inserir, né, integrar. É diferente de interpretar. Difere da interpretação na medida em que a interpretação não visa o fim da lei, né? Mas o preenchimento de lacunas na regra, pois o juiz não pode deixar de resolver a lide proposta porque não tem regra. Então, assim, todas as vezes que o juiz tiver que julgar uma situação que ele não tem regra,
ele tem que achar uma saída para aquilo. Para que ele ache esta saída, é necessário ele integrar. Então, a primeira hipótese chama-se analogia. O ordenamento jurídico tem uma situação similar, parecida. Então, só posso falar em analogia quando não tiver regra sobre determinada situação. Então, não tem regra que define, mas tem algo que possa ser, né, utilizado. Costumes, práticas reiteradas de longa data pela sociedade, tem força normativa, né? Se ela for contrária à lei, não. Princípios gerais de direito, diretrizes responsáveis pela fundação de toda a construção jurídica, são regras abstratas com componente axiológico, quer dizer, de moral, de ética, da formação dos conceitos, né? E aí, para que nós possamos utilizar no direito previdenciário. Então, o princípio geral de direito é assim, né? O certo e o errado, o bem e o mal, o justo e o injusto. Lembra da ética? O honesto e o desonesto. Então, esse é o princípio geral, né? Então, nesse sentido, no direito previdenciário, a gente também tem. Agora, a vigência da lei. Então, aqui nós vamos ter dois probleminhas. Primeiro, vigência da lei que trata de benefício, vigência da lei que trata de contribuição. Então, vamos entender. A vigência é o período que se inicia com a entrada em vigor de determinada norma e se encerra com a revogação dessa, ou seja, é o período de vida da norma. Tudo bem. Em regra, as leis ou os atos administrativos, normativos, ao serem publicados, contam com um último artigo na seguinte redação. Então é comum isso, está escrito assim. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Lembram disso? Então o que significa? Se foi publicado hoje, começa a viger a partir de amanhã, primeiro dia 1 seguinte. Caso essa norma, ao ser publicada, não informe em qual momento ela começa a vigorar, então nós vamos ter outra frase, que é o que determina o artigo 1º da Lei de Introdução do Direito Brasileiro, do Código Civil. Então diz, salvo disposição contrária, a lei começa a vigorar em todo o país 45 dias oficialmente publicada. Então, se nada tratar de dia, 45. Ainda existe a possibilidade de a lei, ao ser publicada, trazer a seguinte redação. Esta lei entrará em vigor dentro de 180 dias a contar da publicação. Então, todas as vezes que eu tiver um período para que a lei entre em vigor, nós vamos chamar esse período de vacatio legis. O que significa o vacatio legis? A vacância, um buraco, é um período que a gente tem que aguardar. Ok? Durante a vacatio legis, a lei é válida. Entretanto, ela não é vigente, ou seja, a sociedade não tem a obrigação de respeitá-la e cumpri-la. Dessa lição podemos extrair que validade e vigência são conceitos distintos e independentes, ou seja, podemos ter uma lei válida e não vigente. Então presta atenção para você não errar mais. O que é uma lei válida? É a lei que foi criada dentro dos requisitos legais. A forma como ela foi feita está dentro da lei. Então ela é válida, não tem vício, não apresenta nenhum problema. Mas ela ainda não pode ser usada porque ela ainda não entrou em vigor. Por fim, além da validade e da vigência, temos a eficácia, que é geralmente ligada à produção de efeitos financeiros, principalmente no caso nosso, das contribuições previdenciárias. Então, a regra geral nossa tributária diz o seguinte, que a lei entra em vigência, em vigor e tem eficácia, né, 90 dias após o primeiro dia do ano subsequente. Então, nós vamos ter um caso aí, para você ter uma noção. 17/11/2014, foi publicada uma lei instituindo tributo. Ela não pode ser cobrada no ano de 14. Com vigência na data da publicação, embora já poderia ser cobrado na data da publicação, por se tratar de regra de tributo, não pode. Nesse caso, o Estado só poderia exigir tal cobrança dos cidadãos
após o cumprimento da anterioridade anual. O que significa? Eu tenho que esperar o próximo ano. E a anterioridade nonagesimal, então os 90 dias. Então, tem que ter 90 dias e dentro do ano seguinte. Então, veja só, 90 dias após a publicação, então ele pega 17 do 11, 17 do 12, 17 do 1, 17 do 2. 15 porque ele contou os dias. 15 do 2. Então, o tributo só poderia ser a partir de 15 do 2. Nesse caso apresentado, a lei tem a sua validade e vigência a partir da data da publicação. Mas ela só tem eficácia a partir de 15 de 2 de 2015. Então, vigência, validade e eficácia. No direito previdenciário, as coisas mudam. Por quê? Porque aqui nós não temos a anterioridade anual. Não tem, é só nonagesimal. Então, veja só, apenas os 90 dias devem ser respeitados. Artigo 195, parágrafo 6º da Constituição Federal. As contribuições sociais de que trata este artigo só poderão ser exigidas depois de decorrer 90 dias da data da publicação da lei que houver instituído ou modificado, não se aplicando a anterioridade anual. Tá. Qual é o pega de prova? O que o CESP faz com você para você errar? Ele estabelece que os benefícios dependem de 90 dias para entrar em vigor. É isso que ele está falando? Ele está falando do benefício ou está falando do custeio? Ele está falando do custeio. Então, se a lei hoje cria um benefício novo, ele pode entrar em vigor a partir de amanhã. Mas se for contribuição social, não pode, só depois de 90 dias. Então, o pega no texto fica, as contribuições sociais e os benefícios criados pela... Pegou você. Benefício não. Benefício não tem prazo. Se criar o benefício hoje, a partir de amanhã, está valendo. E as contribuições sociais? Aumentaram-se as alíquotas das contribuições sociais dos segurados e empregados. Ah, só depois de 90 dias. Então, está lá, né? Validade. Foi publicada no Diário Oficial, vigência cumprida e respeitada, e eficácia quando produz os efeitos financeiros. A diferença dos três estão aí. Beleza? E por último, a hierarquia das normas. Nós não temos hierarquia das normas, né? Muito embora possa parecer que elas sejam colocadas numa pirâmide, né? Em razão da sua posição, mas não é isso. Então, no direito previdenciário, nós precisamos entender que, né, a legislação é submetida primeiro às normas constitucionais e depois às leis vigentes. Né? A princípio, não há hierarquia entre as duas leis. Entre essa e essa não tem hierarquia. Cada qual trata de um assunto diferente. Elas não são hierarquicamente superiores ou inferiores. Isso significa que se a banca for alguma coisa que ela possa perguntar supostamente sobre hierarquia, então a gente coloca que já não existe entre uma lei e outra? Não tem hierarquia entre elas. Então, e ela pode fazer essa... Ela pode fazer isso aqui, ó, tá? Ela pode trazer, né? Deixa eu te falar. Aqui, olha. A norma específica prevalece sobre a genérica. E se você tiver dúvida entre uma regra e outra, você usa in dubio pro misery. O que significa? Para a pessoa necessitada. Então, o direito previdenciário, ele sempre prevalece para favorecer o necessitado. É isso que ele quer dizer. Agora, tem um caso de conflito para você entender. Entre a norma de custeio e o benefício, em relação à concessão ou não de certa prestação, eu vou no benefício. Por quê? Porque se a regra de custeio trata e a de benefício trata do mesmo assunto, eu preciso te perguntar, o que você quer? Se a tua resposta for eu preciso de benefício, então é a regra de benefício, não posso usar outra, embora ela também trate. Então não existe hierarquia entre elas, mas existe especialidade entre elas. Então não é por hierarquia, mas sim por conteúdo e especialidade. Ele pode nos confundir com... Sim. Ele pode dizer que isso é hierarquia, não é. Agora,
Em caso de dúvida, a decisão deve ser a mais favorável do beneficiário. Né? Ok? Então, nesse sentido, não tem hierarquia. O que existe é especificidade na regra. Tudo bem? Bom, então, agora, o que nós vamos fazer? Para dar uma pausa para vocês não sofrerem, então, nós vamos fazer o seguinte. Na página 18, nós temos dos exercícios número 11 ao 25. Então, são 14 exercícios. Considerando que vocês vão gastar 1 minuto para cada um disso, eu vou dar 14 minutos para vocês fazerem os exercícios e eu já vou corrigir. Porque assim, eu vou mantendo os exercícios dentro da nossa proposta aí junto. Alguém quer um café? Eu vou pegar um café. Pode falar. Mais uma dúvida. É que aqui ele fala, a princípio não há, mas pode ser que haja. Não, neste caso aqui, a princípio, hoje, não tem. Ah, tá. Porque tinha antes. Sim. Talvez. Parou aí, ô Graça? Ó, esse pessoal que não pôde vir ao sábado, você que não veio ao sábado, não pôde assistir a nossa aula presencial, você fica incumbido durante a semana à noite, terça-feira tem aula de direito previdenciário. Pode ser da Dalva, você escolhe o lugar. Traz um centro de salgado para nós, pô. Estamos gravando aqui, não tem royalties, não tem nada. Gravando e nada. Marcelão aqui sendo grafista. E eu tendo que fazer um esforço danado para falar para vocês. Salgadinho. Pode ser Coca, Sprite, Guaraná Antártica, bolinha de queijo. Aqui. Beleza? Página 18, exercício número 11, chamada oral, de Olaina. Vai lá. Considerando que, no âmbito do direito previdenciário, os princípios se confundem com os objetivos da Seguridade, a equivalência dos benefícios e serviços prestados às populações urbanas e rurais deve ser entendida com relatividade, admitindo-se, no âmbito principiológico, diferenciações decorrentes da relevância de uns trabalhadores sobre os outros. Certo ou errado? Errado. Porque não pode haver, né, diferenciação entre eles. 12. Instituída pela Constituição Federal de 1988, a Seguridade Social tem como um de seus pressupostos os mínimos sociais. Certo ou errado? Errado! A assistência que tem mínimos sociais. É assistência, não é a Seguridade. Já comeu a de cima. Errou. Fez a 11 e acertou. Fez a 12, errou 0. O que são os mínimos sociais? Aos necessitados, o mínimo que ele possa ter para ter condições de sobreviver. 13. Quanto aos princípios e objetivos do sistema de seguridade social, a Previdência Social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo, de filiação obrigatória, devendo ser observados os critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial para a cobertura dos riscos sociais. Certo ou errado? Certo. 14. O princípio constitucional com dupla dimensão, uma objetiva atinente aos fatos sobre os quais incidirão as contribuições, e outra subjetiva, relativa às pessoas naturais ou jurídicas que verterão as contribuições, cujo objetivo é a diminuição do risco do sistema protetivo e o da diversidade da base de financiamento. Certo ou errado? Por quê? Ele não está fazendo referência. Ele não está te perguntando qual é. Ele está afirmando que necessitamos disso. Está correto. Quando ele diz, o princípio constitucional com dupla dimensão, uma é a obrigação de pagar. Então essa é objetiva. E a segunda é a obrigação de atender às necessidades das pessoas. Essa é subjetiva. Isso se refere a que eu preciso ter, né, um risco diminuído e, ao mesmo tempo, uma base de financiamento diversificada. Ele simplesmente diz para você,
Você contribui para diminuir riscos. E essas contribuições não podem ser únicas. Tem que ter uma base de financiamento. Está correto. Beleza? O que vocês viram aqui agora há pouco? Interpretação. 15ª. A Constituição Federal do Brasil e a legislação infraconstitucional que dispõe sobre planos de benefícios e custeio da Previdência prevêem como princípio básico da Seguridade Social universalidade na prestação dos benefícios e serviços, considerado o caráter seletivo e distributivo na cobertura e no atendimento. Certo ou errado? Errado! Está invertido. É universalidade na cobertura e no atendimento. Zé, não entra. Que é seletivo quanto à prestação dos benefícios. O que não entra? Essa parte não consigo distinguir esse trem de seletividade, equidade, universalidade. É que é assim, ó. É estranho. Não, Nossa, não é. Não é porque é assim. Entenda você. Presta atenção. Faz de conta que isso aqui é um aspecto previdenciário, tá? Então é o seguinte, se eu tenho um regime previdenciário e eu chego aqui na porta e eu digo para você assim, eu preciso atender. Você acha que eu atendo só essa fila ou eu atendo a classe inteira? Então isso é universalidade. Tá, aí eu pergunto, atendo com o quê? Tem que enfiar a mão no bolso. Eu vou ter que pôr a mão no bolso para pegar. Então significa que para cobrir, eu vou cobrir só essa fila ou eu vou tirar o dinheiro para cobrir a classe inteira? Então é universalidade de cobertura e atendimento. Eu não posso escolher pessoas para fazer. Universalidade. Agora, que tipo de benefício eu vou te dar? Então, que tipo de benefício eu vou te dar, eu tenho que puxar a minha lista. seletividade. Seletividade. Eu puxo a lista e olho. Quais os benefícios que eu posso? Isso é seletividade. Agora eu olho para você e pergunto, qual você precisa? Aí, qual você precisa, eu tenho que olhar dentro do que eu tenho, que foi selecionado, e eu vou distribuir para você, porque para você é um, para ela é outro, para ela é outro. Então, a distributividade é de acordo com a necessidade sua. A seletividade é de acordo com o que eu tenho para te entregar. Olha o texto para você ver o que ele está fazendo. Ele está invertendo. Olha o que ele fala. Ele fala, ó, universalidade na prestação dos benefícios e serviços. Isso não é universalidade. Isso é cobertura e atendimento. E quando ele fala, considerado o caráter seletivo e distributivo, não é o atendimento que eu vou ter, é os benefícios. Então a frase está invertida. Por isso é errada. Como vocês erraram duas, tinham acertado duas, até agora está 0-0. Professor, mesmo que não seja escrito respectivamente. Não, ele não vai. Não necessariamente ele vai escrever. Não necessariamente ele vai escrever. Ok? Eu não entendi essa parte da distributividade. Assim, ó. Vamos imaginar que eu tenha todos esses benefícios aqui, tá? Todos esses. E eu tenho essas pessoas para atender. Você acha que todas elas precisam dessas igualmente ou diferente? Então significa que eu vou selecionar seletividade. Por que seletividade? Porque eu não tenho outras aqui. Eu tenho que selecionar quais eu tenho. As que eu tenho são essas. Tá. Agora, eu preciso perguntar. Eu tenho que distribuir isso aqui. Para quem? Para cá. São iguais? Então eu vou distribuir isso aqui de acordo com o que cada um precisar. Então, na realidade, você vai perceber que todos usam os mesmos benefícios, porque é seletivo para mim, INSS. Eu selecionei. Então aqui é INSS. E aqui são os segurados. Então, quando eu seleciono os meus benefícios. Quando eu penso na distribuição, eu penso no segurado, o que cada um precisa. A seletividade é objetiva e Ah, tá. Aqui é objetiva e aqui é sub. Ah, tá. Isso tem a ver com a questão da
tipo. Previdência lá do, Sim. de quem Sim. está contribuindo. Sim, porque se você pensar em assistência social, Misturar isso aí bagunça. todos aqui, se forem pobres, necessitados, todos receberão. A necessidade é a mesma. Necessidade é a mesma. Tudo bem, Jolaine? Ah, eu vou gravar isso e nem se for vou lá no banheiro ficar lendo 1000 vezes. Jolaine, falando em banheiro, eu vou te dar uma dica. A hora que você pegar a tua prova do INSS para corrigir, corrige no banheiro, tá? Vai lá no banheiro, senta no vaso e corrige lá. Porque é no banheiro que a gente faz as cagadas. Então é lá que você vai descobrir quais foram as que você fez. Eu acertei por causa da sigla, que eu lembro do UCA. Aí eu fiz a. Tudo bem, é uma forma de guardar. Então é universalidade da Dentro e atendimento, é isso? Sim, E aí, seletividade na prestação dos benefícios. sim. Ah, e Vai aí, inverter, ele inverteu. Ele inverteu aí. Muito bem. E o caboclo está no slide, né? tava no slide. 16. Tá lá. Com relação à organização e aos princípios do sistema de seguridade social brasileiro, o princípio da seletividade e distributividade na prestação de benefícios e serviços está relacionado à seleção dos índices sociais e à extensão da proteção patrocinada pelo Estado a todas as pessoas. Certo ou errado? Errado. O que está errado na frase? Todas as pessoas. Não são. Né? A gente tem que verificar quem é que necessita disso. 17. Os princípios constituem os mandamentos basilares de um sistema jurídico, ou seja, a maneira pela qual se opera determinado ramo de direito. Diante disso, entre os princípios e diretrizes da Seguridade Social, encontram-se seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços e irredutibilidade do valor dos benefícios. Certo ou errado? Certo? Essa tá certa. Ficou a resposta aí? Ficou. Tá certa aí? Tá. Puta merda, então vocês acertaram uma. Tá, é porque é o seguinte, na hora que eu vou montar a apostila de vocês, eu tiro a resposta, e às vezes falha, né? Então, quando tem uma resposta, igual na turma do Pedro, lá na noite de quarta-feira, aí tinha um texto longo, tal, e elas não respondem. Aí você pergunta, letra A, B, C, D ou E? Ninguém responde. Aí todas responderam muito certo. Letra C. Eita. Aí eu perguntei, por acaso tá a resposta aí? Você tá lá, sabe? Ah, tá aqui. Ah, por isso que vocês responderam rápido. Então vai. Professor, tem uma dúvida. Eu assumo, não li a matéria. Bem feito. Só que eu vou ler até hoje à tarde, se Deus Ah, não vai, porque a tarde é aula de português, você não vai conseguir ler. Não, até a noite. professor. Também não vai, porque hoje é sábado, é dia do rally rola. Tá fora. Ó, onde que ele fala irredutibilidade do valor dos benefícios, os valores dos benefícios não reduzem, eles são sempre os mesmos, né? Eles nunca mudam. Ao contrário, se você dissesse que eles não mudam, eles inseriam, né? Redutível. Ah, redutíveis, É o contrário. Desculpe, é o Então, contrário. quando aumenta o salário mínimo, aumenta os benefícios. Toda vez que tem um reajuste, tem uma correção, os benefícios são corrigidos. Então, o que ele está dizendo é que não pode haver irredutibilidade. Você não pode diminuir. É só aumentar. Obrigada. 18. Em relação às disposições legais sobre a organização e princípios da Seguridade, previstos na Constituição da República, é correto afirmar que as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada, hierarquizada e constituem um sistema único. Certo ou errado? Certo. Por que é certo? Primeiro, existe uma hierarquia, União, Estados, municípios. Constitui um sistema, SUS. É o SUS. E é uma rede regionalizada por quê? Porque o atendimento é no município. Então a resposta está certa. Acertou, Chaine? Acertou? Chutou? Não. Ó! Vocês estão chutando a matéria? Eu não estou fazendo. SR? Você está pondo SR. Nem fazendo certo, nem errado, não está acertando, também não vai dar número, né? Você não põe nada, entendi.
19. No tocante à Seguridade Social, para extensão de determinado benefício ou serviço da Seguridade, é mister que exista previamente a correspondente fonte de custeio, no mínimo parcial. Não, acho não, Joana. Ou é ou é, filho. Errado. Por quê? Porque é total, é integrado, é total, não pode. Qual é o significado de mistério? Necessário. 20. No que concerne à Seguridade Social e a sua evolução histórica e seus princípios, a lei que criou o Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Marítimos, na década de 30 do século passado, é considerada marco fundador do direito previdenciário brasileiro. Certo ou errado? Errado. Lei Eloy Chaves. Lei Eloy Chaves, que é o marco fundador da Previdência. Tá? É o dia do INSS, 24 de 1 de 1923. Não foi a criação do Instituto. Eu coloquei até aqui o Eloy, mas eu com medo tremendo. Gostei. 21. O benefício previdenciário de auxílio reclusão é pago aos dependentes do segurado de baixa renda que for preso. Tratando-se de um princípio específico desse benefício previdenciário, a universalidade de cobertura. Certo ou errado? Errado. É seletividade e distributividade. Por que seletividade? É o benefício. E por que distributividade? Para baixa renda. No lugar de universalidade de cobertura, né? Sim. É seletividade e distributividade. 22. Por força de regramento constitucional previsto na Constituição de 88, a lei disporá sobre salário família para dependentes de segurados de baixa renda. Essa previsão dá efetividade ao princípio constitucional da seletividade na prestação de serviços e benefícios. Certo ou errado? Certo. Certo. Por quê? Porque o salário de família é o benefício que é escolhido. A quem vai ser distribuído é depois. Então, quando ele fala, né, por força da regra, a lei disporá sobre o salário de família. Pronto. Isso é seletividade. Aí ele fala, para dependentes segurados de baixa renda. Aí é depois, para distribuir. Então, quando ele diz, essa previsão da efetividade é o princípio da seletividade. Verdade. Dá também a distributividade? Também. Mas aqui ele pôs só um. Então, está correto. 23. Acerca do conceito e dos princípios da Seguridade Social no Brasil, constitui princípio da Seguridade a isonomia na forma de participação dos contribuintes para o seu custeio. Certo ou errado? Errado. Não é isonomia, é o quê? Equidade. 24. O princípio que, norteando a Constituição quanto à Seguridade Social, tem extrema relevância para o cumprimento dos objetivos constitucionais de bem-estar e justiça social, por eleger as contingências sociais a serem acobertadas e os requisitos para a garantia da distribuição de renda. É o princípio da seletividade e da distributividade na prestação. Certo ou errado? Certo. E a 25, sobre o sistema da Seguridade Social no Brasil, é um sistema de gestão bipartite entre governo e sociedade nas políticas de previdência, assistência e saúde. Certo ou errado? Errado. Beleza? Então, Marcelo, nós vamos tomar um café, se quiser dar uma pausa aí na gravação, daqui a pouco a gente volta. Pode ser?